Olá, seja muito bem-vindo ao Extrema Performance. Eu sou a Bruna Mann e tá chegando, hein? 70.3 Brasília batendo na porta. Não poderia ser diferente. Vamos falar tudo sobre a prova que vai acontecer lá agora com os profissionais de volta. Eu, particularmente, estou muito feliz em ver e ter essa prova cheia de profissionais. E trouxe aqui o Gerson Leite para me ajudar aqui nessa conversa, já que ele é treinador também do Toad, tá de olho nos profissionais que estão na prova, acompanha esse cenário dos atletas profissionais há muito tempo. Seja muito bem-vindo. Oi, Bruna, obrigado pelo convite, sempre bom estar aqui no Extrema com vocês, e a gente tem que estar de olho em quem vai competir com a gente, né? A prova tá cheia, a prova vai ser bonita essa prova, e vai reestrear o circuito de profissionais aqui no Brasil de uma forma bem bonita, vai ser bacana. Vai ser, a gente estava analisando aqui, né, de novo, e vai ser bem disputada. Acho que não vai dar chance nem para intervalo na transmissão, de tanto que vai ficar disputa ali. Ali a concentração 200%, porque quem bobear vai ficar para trás. O negócio vai estar parecendo prova de TU, tô achando. Pelo jeito que tá aí, vai ser legal. Tem bastante gente boa. Antes de começar, vamos falar um pouquinho da Cupá, que tá vestindo a gente do Extrema. Então, agora, na primeira transmissão, estaremos todos de Cupá lá durante a transmissão, fazendo toda a cobertura que a gente sempre faz. Então, acompanhem que estaremos com a Cupá, e diz a lenda que teremos roupas femininas saindo. Tomara que esteja pronta até semana que vem, para eu estar lá também com as roupas femininas da Cupá. Tô ansiosa para usar, testar e contar aqui para vocês. Temos também a Cashme, que é uma fintech do grupo Cirela, que dá crédito com garantia de imóvel. Então, tem aqui o QR Code na tela com os produtos, para você conhecer melhor todos os produtos e impulsionar os seus sonhos. Bom, vamos começar. Vamos começar pelas mulheres? Nós vamos falar aqui das profissionais, né? Dos profissionais que estão voltando, então fazer uma projeção do que pode acontecer na prova. A gente sabe que, né, a prova sempre é uma surpresa. A gente analisou os resultados dos atletas, o que eles vêm apresentando, mas, né, essa é a graça do esporte, acompanhar o que vai acontecer lá. E é difícil prever 100% da performance. Na realidade, é impossível prever 100% da performance, porque depende de muitas variáveis, inclusive do que vai estar acontecendo ali na hora, na prova. Então, a gente sempre dá uma mapeada, especialmente aqui dos atletas que a gente não conhece, que são os gringos, né? E olhamos também o percurso, né? Como é que vai ser esse percurso lá no Ironman, do Ironman em Brasília, que faz tempo que não tem a prova lá. E você fez a prova lá, Bruno? Eu fiz. Ele queria entregar a minha idade, ele estava esperando por esse momento. Eu fiz as 2 vezes que teve. E é isso, o percurso, todo mundo fala percurso plano, mas tem declive e aclive o tempo todo, bem diferente do percurso de Floripa, por exemplo, que está todo mundo mais acostumado, que realmente fica muito tempo plano, né? Então, é um percurso que vai ser um pouco desafiador, vai queimando os fósforos, com certeza, dos atletas. Alguns, acho que vão querer aproveitar as subidinhas para atacar, e vai queimando. É uma prova que é aquela dor que a gente não sente, que vai acumulando ali, aí a hora que você começa a correr, você fala, nossa. E na corrida tem subida também. Não é beira-mar, não. Tem umas subidinhas, lógico que não tem uma subida enorme, assim, mas é o tempo todo subindo e descendo. É uma prova que vai ter um acúmulo de fadiga ali nessas subidas considerável, né? Até porque nesses 2 grupos profissionais, né, o feminino e o masculino, tem muita gente boa, que vai ter muito grupo, assim, grupo que a gente diz todo mundo muito um perto do outro, né, dentro ali da distância permitida da prova e tal. Então, muita gente marcando o outro e provavelmente alguns ataques acontecerão, né? Uma coisa que acho que é legal falar, porque a gente, né, tá mais acostumado aqui no Extrema. O Extrema começou transmitindo quando tinha amador, né? Os amadores pensam muito no tempo, e a gente acompanhou, quem acompanhou as transmissões, muito tempo mesmo atleta na frente, então, assim, essa dinâmica vai ser completamente diferente.
com certeza. Isso é uma coisa que a gente tem certeza. E o atleta profissional, ele não tá preocupado com o tempo que ele vai fazer, ele tá preocupado com a colocação, porque não adianta ele fazer, né, o melhor tempo e chegar em último, ele quer ganhar a prova. Então, a dinâmica da prova é totalmente diferente. Sim, então são provas que você faz para buscar a melhor colocação, né, possível dentro do que você tem para aquele dia. Então, realmente, provavelmente vai ter muita disputa ali entre as posições, a prova inteira. Então, assim, a transmissão provavelmente vai ser muito emocionante, né, de quem estiver assistindo, quem estiver lá ao vivo, né, então é por emoção. Nossa, eu tô empolgada, viu? Vamos lá, vamos falar da mulherada. O que você espera da natação, assim? Olha, a gente tem... Vamos falar primeiro um pouco geral, né? Quantas tem? Como que tá esse cenário? São 14 atletas na lista, né? A gente não sabe se todas vão largar a prova, isso é um ponto importante. Às vezes no atleta profissional acontece muito isso. Ele se inscreve para a prova, mas acontece alguma coisa que ele não vai conseguir ter a melhor performance naquele momento, ele não vai para a prova e adia para um outro dia, uma outra prova. Ou uma coisa interessante para o profissional, que eles pagam uma taxa anual, e aí, a partir dessa taxa anual eles podem se inscrever em quantas provas eles quiserem e puderem, né? Então, não é aquela coisa, perdeu a inscrição. Não, perdeu uma parte porque ele vai levar isso para uma outra prova. Então, a gente não sabe se todas as 14 atletas estarão em Brasília, né? Mas aqui das gringas, né? A gente tem 5 atletas. Uma que é bem conhecida, né? A Rachel. A Rachel, né? Que já fez muitas provas no Brasil, né? Fez meio Iron, fez até acho que Ironman aqui no Brasil. Fez challenge, competiu com ela no challenge. E é uma atleta que nada muito bem, né? Então ela sempre está se destacando na natação. Então a gente espera que, junto com as brasileiras, né? Ali a Pamela, né? Que tá inscrita. A gente não sabe se ela vai largar, porque ela falou que estava com um problema no joelho, né? Ela não largou o Caiobá, falou que não largaria, mas é isso, né? Depende, tá lá. Pode ser que ela largue. Então a gente não sabe se ela vai largar, mas a Pamela, a gente conhece a natação dela, que é muito forte. A gente vai ter a estreia da Jennifer, nossa atleta olímpica. Nossa! Então, um atleta olímpico é um atleta muito diferente, né? Lembrar que a Pamela já foi para 2 Olimpíadas, e a Jennifer fez estreia dela na última Olimpíada agora em Paris. Então, normalmente atletas olímpicos estão num patamar um pouco acima da grande maioria dos outros atletas, porque é muito difícil para a Olimpíada, né? Muito, muito. As pessoas não têm noção, né, do que é se classificar para a Olimpíada. Eu acho que essa visão é interessante a gente passar também. São 4 anos competindo num circuito mundial, onde as distâncias entre um atleta e o outro normalmente acaba sendo menos de 1 segundo. Então, a diferença do primeiro para o 20º são pouquíssimos minutos ali. Sim. E ela tá em outro patamar. E aí, uma das coisas interessantes também que eu acho, que as pessoas também às vezes têm essa dúvida, o volume do meio Iron, do 70.3, ele é o que eles estão acostumados a treinar. O atleta olímpico treina muito essa distância. Às vezes a gente acha que são treinos mais curtos, porque a prova dura menos, mas eles estão super acostumados a correr 20, pedalar 90, pedalar 100. Sim. É muito mais perto do 70.3 do que o Ironman. Se a gente estivesse falando de Ironman, aí é outra conversa. Outro patamar, né? Eu trabalhei com fisiologista da Luísa Batista por uns anos, né? Lá junto com o Edu Braz. E eu lembro da Luísa no circuito olímpico, ela chega a fazer 14 provas em 12 meses. Nossa! E treinando, assim, 25 horas por semana, né? Então, assim, treina muito mesmo. Então, quando os atletas olímpicos, né, da WTS, da Olimpíada, sobem para o Ironman, a gente já tem, né, muita preocupação com todos esses atletas, porque eles estão acostumados, né, como a Bruna disse, com essa distância, os treinos intensos, e eles agregam intensidade na prova. Porque eles estão acostumados com outro ritmo de prova. Então, assim, temos alguns atletas olímpicos no feminino e no masculino. No masculino, então, legal. A né? Jennifer vai apimentar aí, vai ser muito bom. Vai ser uma disputa boa. E acredito que nessa natação ali na frente também, junto com a Rachel, a Pamela, a Jennifer, eu acho que as 2 atletas que estão subindo agora para o Pro, que é a Luísa Paz, que nada muito bem. Nada né? muito.
e a Mari Ortega, as duas são cariocas. Acredito que elas estejam nesse primeiro grupo ali, então que vai ser um grupo Vai ser um grupo intenso. muito forte, porque, né, e é legal ver isso no feminino, porque é difícil ver um grupo no feminino, ainda mais no 70.3. E nesse nível, Nesse né? nível. Então a gente vai ter, provavelmente, esse grupo ali de 4, 5 atletas no feminino se destacando do outro grupo, que também é um grupo muito bom, mas não tem uma natação tão forte quanto desse grupo. Então, acredito que a gente vai ter esse contexto ali na natação, provavelmente. Provavelmente. Tem as outras gringas aqui, né? Vamos falar dela. Essa Kathleen Alexander, pelo que a gente olhou, ela não tem uma natação de altíssimo nível, como essas que a gente comentou agora há pouco. Tem uma outra Rachel Faulds aqui, que é canadense. Tem uma natação que deve sair no segundo grupo, junto com as brasileiras, né? Com as outras brasileiras aqui. Essa Adriana Carreno Cruz, que é mexicana, que também deve sair no segundo grupo, é bem provável. E essa Sinem Francisca, que é turca. Né? E também deve sair nesse segundo grupão aqui. Então, vai ficar bonito de ter um grupo na frente ali forte, um segundo grupo vindo, tentando buscar esse primeiro grupo na bike. Então, é disputa atrás de disputa, né? Nossa, vai ser uma dinâmica muito legal. E as outras brasileiras, então, a gente falou da Luísa, da Mari Ortega, a gente tem a Luma. E a gente tem, né, provavelmente num segundo grupo da natação, a Bruni Stolf, a Luma, né, elas que estão aí sempre entre as cabeças da elite do Brasil no feminino, né, são duas atletas muito boas. E as outras atletas também que são boas e estão na prova, a Pietra, que tem crescido a performance da Pietra bastante. A Pietra está evoluindo bastante. 1 ano e meio, assim, a Pietra tem se destacado bem. A Fernanda Pencal, tanto a Pietra quanto a Fernanda lá de Curitiba, elas estão aí firme na elite, buscando posições. E a outra atleta que também está subindo para o Pro, que é a Michele. Michele é a guerreira lá de Fortaleza, né? Raçuda, ganhou já bastante coisa no Amador, né? e vai se aventurar. É muito legal ver essa mudança. Eu acho que a gente vai dar para entender que é outra prova. Eu gostei da coragem, assim, da Luísa, da Mari Ortega e da Michele, de falar assim, ó, a gente é boa no Amador, então acho que chegou a hora da gente ir largar no profissional. Eu também. Eu acho que é isso. Essa coragem é muito importante para evoluir, para ter tudo isso de mulher competindo, ter essa disputa, porque no amador elas já sabem que elas disputam, mas elas, assim, têm, né? Sim. Elas são soberanas já, né? Então ali tem a disputa, mas não é tanto. Ainda mais no formato de largada de rolling reels, normalmente elas não competem diretamente. Fica uma competição ali que você sabe que tá, que não tá, mas é uma coisa mais... É difícil de ter essa competição. Elas vão largar já no start list cheio, porque esse número de mulheres faz muito tempo que não tem no Brasil. Sim. Então, vai ser uma disputa bem legal e é isso. A coragem delas foi bem legal, assim, louvável. Parabéns, meninas. Exato. Eu acho isso mesmo. E a gente podia ter mais gente ali, né? Podia. Tomara que elas estimulem as outras também a fazerem esse movimento. E é uma outra prova, né? Como você comentou. A prova no profissional, as pessoas não têm ideia, mas é uma prova muito solitária. Porque é você, às vezes sozinho, você marcando alguém e tentando ali não sair dali, e a moto abrindo o caminho para você passar, né? E nunca é sua prova. E nunca é, né? Então, não é aquela coisa do amador, aquela prova lotada, que aí a mulher junta com o homem e nada junto, às vezes pedala junto, cara, profissional é uma outra prova. Então, quando a gente quer analisar performance, a gente precisa realmente olhar com cuidado para as atletas que estão largando o profissional, porque a prova é diferente. Vai ser interessante. Depois eu até vou pegar o relato delas para ver o que elas sentiram, como foi essa diferença. Vai ser legal. Vai ser bacana. No ciclismo, dessas gringas, né, acho que a Rachel, a Adriana e a Sinem tem um pedal bom, né? Mas acho que as nossas duas atletas de elite principais, né, que é a Pamela e a Jennifer, acho que elas têm um pedal melhor do que essas atletas. Uhum. Então, mesmo que elas saem junto na natação juntos ali, acredito que a Pamela e a Jennifer podem se destacar, né?
A Jennifer fez uma prova agora no Internacional de Santos Nossa. muito forte, muito bonita, que é uma prova sem vácuo, é um olímpico sem vácuo. Estreando a contrarrelógio dela, que ela tá, né, ainda em fase de adaptação. Então, isso é uma coisa, fez o fit e já largou quase isso, né? Então, assim, vamos ver como é que ela vai se comportar. Acho que, se eu não me engano, é a estreia dela no meio Iron. Que ela fez quando teve aquela prova em Brasília, que é tipo um T100. Que foi tipo um T100, né? Foi até um pouquinho menor. Tá. Tinha sido a primeira distância um pouco maior dela. E aí ela entrou no ciclo olímpico, né? Ficou focada na distância olímpica e agora vai arriscar aí o 70.3. Acho que ela deve seguir assim o caminho da Pamela. A Pamela saiu do circuito olímpico, foi pro meio Iron, depois foi pro Iron e teve muito sucesso. A Pamela é uma atleta gigantesca. E se a Jennifer, por acaso, trilhar esse caminho, provavelmente vai ter um sucesso grande também, porque também tem muita qualidade, né? O que acontece esse ano, né, que como eles acabaram de sair do ciclo, então muitos arriscam, no masculino a gente também vai falar, mas arriscam um pouco na meia distância para entender como vai ser, e aí decidem se vão de novo pro ciclo ou se tentam a distância mais longa. O Messias também, né, deu essa declaração. Se eu não me engano, de uns anos para cá, a pontuação olímpica ela mudou, né? Antigamente a gente tinha era 4 anos pontuando, né? E de um tempo para cá são os últimos 2 anos, os 2 anos prévios. Então nesses 2 anos pós-Olimpíada, os atletas ficam mesclando entre provas mais curtas, né? Short olímpico, para provas, por exemplo, o meio Iron. Aí a gente viu a Emanuel, tá vendo daqui a pouco a estreia do Miguel, né? Outros meninos também estão subindo para as provas. Então, é interessante esses próximos 2 anos aí, a prova vão ser muito intensas, né? Brincaram no final do ano passado, no Mundial de Meio Iron, que foi na Nova Zelândia, que o Mundial na Elite estava mais forte que a Olimpíada. Porque tinha muito atleta olímpico bom, e tinha muito atleta da meia distância bom também. E eu acho que esse ano o Mundial vai estar melhor ainda. Porque esse ano e o próximo, seguindo o que você falou, vai estar, né, os caras te arriscando ali na meia distância. E eram 90 atletas, né? É surreal. É surreal. E o nível vem crescendo absurdamente. Principalmente com essa migração dos atletas. E no Brasil agora, com essa oportunidade dos profissionais, a gente vai conseguir assistir isso, porque se talvez essa prova, se não tivesse profissional no Brasil, eles talvez fariam em outro lugar, mas talvez eles nem fizessem. Então, é certeza, assim, a gente ia, por exemplo, o Todd iria pro Ironman África do Sul e a gente acabou, né, aconteceu uma série de coisas, mas acabamos optando por ficar em Brasília, por estar aqui perto de casa, não precisar viajar tanto, fuso horário, alimentação. Nossa! Não, isso pro atleta, complicado. As pessoas não têm noção quanto destrói, né? Mas destrói muito o fato de ficar viajando. Nossa. Bom, pedal, então, a gente acha que vai ficar nessa disputa. E aí, corrida, tá bem parecido o nível. O pedal, acho que um destaque aqui também para a Pietra, né? A Pietra. Pietra tem um pedal muito forte. Muito forte. Deve vir ali de trás, buscando, mordendo o guidão, né? Querendo chegar então a gente não sabe assim o que pode acontecer com ela chegando de trás ali com as outras atletas. A Bruna também costuma ter um pedal forte, pedalar bem, né? Foi terceira no Ironman Brasil ano passado, foi pro Mundial lá para Nice. Então vai ser uma disputa interessante ali, dessas 8, 10 primeiras atletas ali, acho que vai ter um grupo, assim, vai estar muito perto, muito se marcando ali, então vai ser uma prova legal para assistir mesmo, sabe? O pedal vai dar um pedal assim que, opa, agora mudou. O que vai acontecer daqui a pouco na corrida, né? Então acho que vai ficar interessante, né? Legal. E aí, corrida, acho que tá bem parelho. A Jennifer, talvez não, a Jennifer é a que tem aí a melhor corrida na distância nos 10 quilômetros. Acabou de fazer o internacional. Para 35 alguma coisa, que é uma corrida bem forte. Bem forte. Né? Se eu não me engano, ela fez ali, acho que estava entre as 5 ou 6 melhores corridas da prova inteira. Né? Acho que ela foi
ela foi quinta ou sexta geral da Geral. prova, e campeã feminina, obviamente. E precisa ver como é que ela corre 21, né? Aí Porque é um outro ritmo. É outro ritmo. É uma outra tolerância, é uma outra zona, né? Quando você vai ali no Olímpico, você vai ali para a zona 4 e tenta tolerar a zona 4 ali, aquele desgaste ofegante da zona 4. Já no meio Iron você está ali para uma zona 3, né? Uma zona 3 mais alta, assim. Então, a gente não sabe como que é a Jennifer numa zona 3 por 21 quilômetros. Sim. Provavelmente ela e o Marcelo saibam isso bem, mas a gente não sabe ainda. Então, domingo é o dia da gente conhecer essa meia maratona da Jennifer dentro de uma prova de triatlo. E, obviamente, se a Pamela estando, a Pamela também tem uma prova forte, tem maratona Ironman sub 3 horas. Tem mais experiência na distância. Na distância também tem muito mais experiência, né? Então, é uma briga... Isso é uma briga boa. Se as duas estiverem ali, vai ser uma grande briga. Né? Porque das gringas não tem nenhuma que tenha uma corrida extraordinária, que viria de trás, buscando ali, né? Que, assim, do que a gente viu, aparentemente não vai ter... Lógico que é aquilo, né? Tudo pode acontecer. Mas do que a gente viu de resultado, não tem ninguém com uma corrida tão forte. Do nível que a Pamela e a Jennifer estão, provavelmente não, né? A Rachel corre razoavelmente bem, a Kathleen também, a Adriana também, a Cine também, mas acredito que, especialmente, a Jennifer e a Pamela estão num patamar acima, né? Legal. Então, e aí vem as outras meninas que também correm bem. A Michele, né? Vamos ver como é que a Michele, largando no Pro, fazendo um pedal já, né, de perseguição ali, um grupo feminino, como é que ela é. A Michele corre bem. A Luísa Paz está ajustando a corrida dela já faz um tempo, né? Que também tem uma coisa ali, vamos ver, a Bruna corre forte, né? Tem, se não me engano, tem maratona solo sub 3 horas, então assim, também é uma menina que corre bem. Tá super aberto. Pietra não larga o osso, né? De jeito nenhum. Fernandinha também corre bem, então assim, a corrida também vai ser bonita, né? A Luma também eu esqueci a Luma. A Luma tá sempre nas cabeças ali, sempre. Então é uma atleta equilibrada nas 3 modalidades, então vai ser um pega pra capar ali. Vai ser legal. Não percam, hein? Estaremos ao vivo a partir... Que horas que é a largada? Agora não... Se não me engano, 6, eu não lembro agora. Mas a gente vai estar no mínimo 1 hora antes da largada, a gente tá ao vivo, fiquem atentos às redes sociais, a gente sempre tá postando no Instagram, vai estar lá divulgando, mas a gente vai estar lá antes da largada, lógico, para vocês acompanharem cada segundo dessa prova, que vai ser incrível. Vai ser espetáculo. Vamos para a prova masculina. Nossa! Essa vai ser... Nossa, se a feminina vai ter emoção... Essa aqui, a gente tem 24 homens. 24, nossa. 24 homens, né? E a gente tem aqui 7 gringos. E 7 gringos, ali, pelo menos uns 4, 5 bons. Bem bons, né? Uns estão talvez estreando aqui nessas provas e tal, querer conhecer o Brasil e tudo mais, mas... Tem uns 5 caras aqui desses gringos bons. Que vão dar trabalho. Que vão dar trabalho pra gente. Pra gente que eu digo brasileiro como um todo, né? Mas vamos lá, né? Vamos lá. Pra cima dos gringos. A nossa torcida sempre vai ser pros brasileiros. A gente tem, acho que o pessoal já ouviu falar, o Diego Moya, que o Colucci atleta do Colucci. O Tacone, né? Tem o Tacone que morou no Brasil. O Tacone. Treinou lá em São Carlos por alguns anos, lá com o Edu. Acho que ele treina com o Edu até hoje, Edu Brás. Que é um cara que já ganhou o Ironman Brasil, atleta olímpico, já ganhou prova de meio Iron. Ele já fez essa migração e já tem experiência em provas de longa distância. Então é um atleta perigoso, né? Você tem o Diego Moya, que está no Brasil, que é um chileno, está lá treinando lá em São Carlos. Encontrei ele lá agora no carnaval, no camp lá da Mara, do Reinaldo. A gente fez um fast triathlon, larguei lá perto deles, mas você só larga, né? Depois você nem vê os caras. Mas é um cara que nada muito, né? Você tem 2 caras aqui que nadam muito, né? Que é o francês, né? O Casimir
Moinet e o Diego Moya. E aí, então, esses são atletas, né, de TU, de provas de Olimpíada, então, assim, e que se destacam nessas provas, então, isso é um ponto bem importante. Sim. Não é só estar lá, eles se destacam nessas Se destacam provas. e elevam o nível, porque eles vão nadar num ritmo já mais alto do que... Então, assim, é uma prova, assim, para quem está acostumado, 1,10 para baixo, né? A cada 100 ali no Lago Paranoá lá, que não é um lago tão rápido, né? Mais pesado, mas É isso que você está achando, 1,10 para baixo? Eu acredito que deve nadar ali com 1,10, 1,11. Deixa eu contextualizar o pessoal. 1,10 que ele está falando é 1 minuto e 10 a cada 100 metros. Então é muito rápido. Muito rápido. Se não for mais rápido que isso. Né? Porque quando eles se juntam e estão na disputa, aí esquece. Então, o lago lá não é tão rápido, então talvez a prova não possa não ser tão rápida por conta do lago, mas é um puto lugar para nadar, né? Junto lá com as queridas capivaras do Lago Paranoá, que é um lugar espetacular, muito bonito, legal. Né? O sol ali é muito bacana. Então a gente tem especialmente esses dois aqui, o Casemiro e o Diego, que vão nadar muito forte, né? Mas e temos nosso Miguel, né? Aí também é o que a gente falou um pouco da Jennifer, mas o Miguel, ele foi, né, o melhor colocação do Brasil nas Olimpíadas da história. Diga-se de passagem. Vem numa crescente, é um atleta que a gente sabe, né, dedicação 100%, então tá ali 100% focado, então é uma grande aposta da prova. Se a gente for pegar o ranking mundial, né, a gente tem 2 rankings mundiais, né, o ranking da PTO, que é só um ranking de longa distância, então entra meio Ironman, Ironman e provas acima de triatlo olímpico, mesmo que não seja o meio Ironman, tá? É um T100, entra no ranking da PTO, e a gente tem um ranking da WTS, né, que é o ranking olímpico, né, e no ranking PTO, o atleta melhor ranqueado é o Federico Scarabino, que é uruguaio, que também é um atleta que já foi para a Olimpíada, um atleta perigoso, né, muito, muito equilibrado assim, na natação, ciclismo, corrida. Mas em ranking mundial geral, o Miguel é o melhor colocado. Então, a estreia do Miguel também, né? Se eu não me engano. Estreia, Estreia no 70.3. Então, tanto ele quanto a Jennifer treinam com o Marcelo. O Marcelo é experiente, né, em provas de meio Iron e de Ironman. Então, assim, levou os dois para a Olimpíada como treinador, mas também tem uma boa experiência em provas de meio Iron e Iron. O Marcelo é super experiente, então podemos esperar uma grande performance do Miguel. Pausa rápida para você que está assistindo esse programa, que a gente tem um recado especial. Você que é treinador, profissional da saúde ou entusiasta do esporte, esse ano a gente vai dar continuidade ao projeto de sucesso do ano passado, os simpósios do Ironman Brasil. Após a excelente recepção que teve no ano passado, o Dr. Leandro Gregorucci, que é diretor médico do Ironman, resolveu expandir essa discussão científica e prática dos esportes de endurance. Serão 6 simpósios esse ano discutindo os 4 grandes temas: medicina esportiva, treinamento esportivo, fisioterapia e nutrição. 5 desses eventos acontecem na sexta-feira, que antecede as provas de 70.3 das etapas do Ironman Brasil. E para coroar esse calendário, a gente vai ter o segundo simpósio Ironman Brasil, que acontece em Jurerê Internacional, lá em Floripa, antes do Ironman Brasil, que vai ser quinta, sexta e sábado, assim como foi no ano passado. Então, se você é médico, treinador, coach de assessoria esportiva, fisioterapeuta, nutricionista, você é muito bem-vindo para assistir esse simpósio. Se você é estudante ou profissional de outra área, também. E em todos esses eventos terão inscrições presenciais, que tem vagas limitadas. O ano passado acabou super rápido, então quem quer presencialmente no evento garante lá já a sua inscrição. Vão ter vagas online também, com valor reduzido. Além disso, todos os inscritos para o simpósio presencial ou online também terão a oportunidade de ser voluntários na tenda médica em todas as etapas do Ironman Brasil. Para mais informações e garantir sua inscrição, acesse o site www.simposioironmanbrasil.com.br ou o Instagram @simpósioironmanbrasil. E tem o cupom de desconto do Estema que te dá 10% de desconto na inscrição. Cupom ESTEMA10. Nos vemos em 2025, esse ano, nos simpósios do Ironman Brasil. Né?
que é o atleta melhor ranqueado no geral, No para geral. a prova toda. Tá? Nada também muito bem, né? Só não sabemos como ele pedala os 90 e como eles correm os 21, mas para mim deve fazer tudo esporte. Né? Então, podemos esperar uma grande prova aqui também do Miguel. Mas talvez voltando para os gringos, a gente ainda tem o Cenzino Leboeuf. Desculpa, eu falei errado. O que nada muito bem é o Cezino Leboeuf, não é o Casimir, não. É o Cezino Leboeuf, que é o francês, que nada muito, junto com o Diego Moya. Tá. Tem o Vicente Hernandes, que é um espanhol, que também nada bem, né? E aí o Frederico Scarabino, que nada bem, e o Casimir Moran, o Marcel Boubá e o Taccone, que tem uma natação um pouquinho abaixo desses caras, mas que também não perde tanto. Nadam bem no pé, né? Então eles nadam bem na esteira dos atletas. E a gente tem o nosso time brasileiro, né? Que é um time também que não deixa a desejar em nada. A gente tem o Miguel, que está vindo do circuito olímpico. Você tem o Reinaldo, atual campeão do Ironman Brasil. Acabou de vencer aqui a gente lá no Internacional de Santos, né? Ficamos bravos lá, faz parte. A gente tem o Todd, que tem se destacado bastante, venceu no final do ano agora o Ironman Malásia, né? E o meio Ironman lá do Equador. O Danilo Pimentel, que é um atleta pouco falado, mas é um atleta muito consistente. E experiente. Experiente e perigoso para os adversários. Para os adversários. O Danilo, para quem não sabe, ele não é um atleta de muita mídia, né? Mas é um atleta que correu muitos anos no circuito mundial, tentando uma classificação para a Olimpíada. Sim. Junto disso, tem outro atleta que também correu muitos anos no circuito mundial, que é o Bruno Matheus. O Bruno Matheus, na Olimpíada de Londres, 2012, foi o Reinaldo e o Sclebin. E o Bruno Matheus era o reserva da seleção brasileira. Então, o Bruno foi para Londres. Se por acaso acontecesse alguma coisa com o Reinaldo ou com o Sclebin ali pré-prova, o Bruno largaria, né, na época. E o Danilo, se eu não me engano, ele foi o reserva do Brasil nos Jogos do Rio. Do Rio, né? verdade. O Sclebin largou os Jogos do Rio, só o Sclebin classificou. O Sclebin abriu a vaga, então ele foi o atleta que foi para os Jogos Olímpicos. E o Danilo era o segundo brasileiro melhor ranqueado no ranking mundial, mas ele não ficou entre os 50 primeiros, que é quem vai para a Olimpíada. Então, assim, mas estava ali 60 e pouco, 70 ali, que... que quando a gente fala do ranking mundial, é muito perto. As pessoas, a gente precisa entender que, assim, segundos. Então, o fato dele ter feito muito tempo, estado nessas provas do circuito mundial, ele já é um nível acima dos atletas que nunca tiveram nesse circuito, ele e o Bruno, porque eles competiram muito tempo com esses atletas, tem uma dinâmica de prova diferente, transição, enfim, treinamento, e tá no circuito, competir no circuito traz isso pro atleta, e eles têm essa bagagem já há anos, né? Sim. Então eles têm toda essa experiência do circuito mundial e tem também uma experiência nas provas mais de longa distância. O Danilo foi campeão brasileiro de longa distância lá em Fortaleza. Sim. Então, assim, ele tem feito muitas as provas de longa distância, tem se testado muito nessa distância. Ele é um cara, ele é o marido da Vitória, então ele também tá junto ali. E o treinador dela. Também. Então eu acho que é isso que você falou, perigoso para os adversários, tem que ficar de olho no Danilo. Ele é uma paz em pessoa, mas é um cara perigoso para os adversários, né? Então, assim, é uma pessoa, é um atleta que pode se destacar, pode estar ali entre as cabeças, na prova inteira, tanto na natação, né, quanto no ciclismo, quanto na corrida, corre muito rápido, né? Corre. Atleta lá de Belém. E aí você tem alguns atletas que também sempre estão nas cabeças, por exemplo, o Reinaldo. O Reinaldo é um atleta que não tem a natação tão rápida, mas ele nada muito bem na esteira, né? Sempre nadou muito bem na esteira. O próprio Todd também. O Igor, né? Tem uma natação muito forte. Muito. O Igor já saiu em segundo do Ironman do Havaí, né? A gente estava assistindo a transmissão, de repente levanta o Igor em segundo lá no Havaí. Então o Igor sempre nadou muito bem também, então é um cara que pode estar ali entre os primeiros na natação. E um outro atleta que fala-se muito pouco é o Paulinho Maciel. Sim. Né?
Eu tive o prazer de treinar o Paulinho por 6 meses, em 2023, desculpa. Por uns 6 meses ele para o Ironman Brasil. O Paulinho nada muito forte. É um atleta de Brasília, então ele conhece muito bem o lago, conhece muito bem o percurso lá. Então, assim, o Paulinho... O clima, né? É o mais aclimatado, se a gente for falar de adaptação, é o Paulinho. Então, assim, o Paulinho bem treinado fica um atleta muito perigoso. Quem não conhece a história dele já venceu 2 meio Irons, mas é um atleta muito forte também. Consistente. É tudo a turma da minha época, ó. Paulinho, o Danilo, o Colucci. O Colucci é um pouquinho antes ainda. O Igor. Todinho também. Todd tava começando. Sim. Então, essa turma é tudo da mesma época. Exatamente. Ver se tem mais algum... Então tem também os atletas que estavam como amadores e agora estão indo para o profissional. O Vissa Saraiva. A gente tem também o Rafael Manzano Pires. A gente tem o Flavinho Queiroga, que está voltando para o profissional. Tá? O Vissa já teve grandes resultados no amador, né? O Rafa, pelo que eu vi, ele está se experimentando no Pro, então ainda vai ser uma novidade para ele e para a gente, né? Dessa performance do Rafael Manzano aqui na Elite. E o Flavinho, eu acompanhei muito a trajetória do Flavinho. O Flavinho, eu acho que ele foi umas 4 ou 5 vezes vice-campeão brasileiro de triatlo olímpico, né? Com quem na prova? Reinaldo, o Manuel Messias, o Todd, o Danilo Pimentel, todos esses caras estão na turma. Ele estava nessas provas e o Flavinho foi vice-campeão várias vezes. Então, assim, é um atleta muito talentoso. Ele estava largando no amador, ele voltou para... Ele treinava lá em São Carlos no SESI, voltou para Fortaleza, que é a terra dele. Tá treinando pesado, estava largando no amador, fez um meio Ironman de Fortaleza muito bom. Então ele voltando pro profissional... Vai dar uma pimentada. Vai dar uma pimentada. Ele tem uma corrida... Nossa, a corrida dele é famosa. É famosa. Só para que vocês terem uma ideia, alguns anos atrás, no Internacional de Santos, estava correndo ali na frente, né, com toda essa galera lá na prova cheia, estava correndo Manuel Messias e Flávio Queiroga, e o Flávio venceu a prova. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia da corrida do Flavinho, como que é, tá? Então... ele ficou um tempo afastado, né? Assim, parou um pouquinho de treinar, mas voltou já com tudo. E acho que pode surpreender. E aí também tem o Iago, que acho que é novidade, né? Tá fazendo também o primeiro 73. Exato. Um atleta jovem que tá pleiteando o circuito olímpico. Então, ele... acredito que vai experimentar a distância, entender como funciona a distância. Foi pódio, desculpa. Ele foi pódio em algumas provas, quem ganhou foi o Santiago também. Mas hoje também é um nome forte, né, da nova geração. Nova geração aqui, né? O João Teixeira, Iago. O João Teixeira lá de Goiânia. O Iago, se não me engano, ele era de lá de Balneário. Estava aqui no Pinheiros, não sei se ele ainda está ou não, mas o Iago é um cara rápido. Né? O João também é um atleta rápido. Então, a turma que está subindo aqui das provas curtas vai deixar essa prova pimentada. O Enzo, que já está experiente em prova de meio Iron, fez vários pódios no ano passado. O Gabriel, que volta também para o Pro, foi legal. O Gabriel, que tem uma corrida assim, fantástica, muito, muito forte para correr. O Matheus Diniz, que é um veterano, a gente fala pouco dele, mas assim, é um cara que deve sair nas cabeças na água, nada muito. Nada muito. O Matheus nada muito forte. Né? Treina lá em Brasília, ele e o Paulinho. Ele é de Goiânia. Ele é de Goiânia, mas ele vai direto para Brasília. Vai para Brasília ali treinar com o pessoal. E também tem uma corrida muito forte, né? Então o Matheus é um cara que pode surpreender a gente ali de fazer um resultado que o pessoal não conhece muito, mas calma lá que o cara tem história. Tem história e tem gás ali, né? E esquecemos de falar do André Lopes, né? Que é um cara também, um dos principais da elite do Brasil, bem ranqueado mundialmente, fez pódios em Ironman Brasil já, ganhou prova aqui no Brasil,
o Challenge, né? Acho que em 2023, se eu não me engano. É um atleta também que vai dar trabalho ali nas cabeças, que vai estar nas cabeças o tempo todo, provavelmente. E Mora nos Estados Unidos? mora nos Estados Unidos, vem competir, então a gente não sabe como é que é essa aclimatação dele para cá. Ele e a Rachel são namorados, não sei se já casaram, mas enfim. Eu acho que são casados. Já né? casaram? Eu acompanho um pouco a tão vida por das ali. pessoas, então... Mas moram juntos, treinam juntos, vão vir juntos, então vai ser legal. E o Danilo Melo, né, que é um atleta que ele figurou no Pro por um tempo, depois ele deu uma pausa no Pro e está voltando pro Pro. Legal. Danilo, a natação nunca foi o forte do Danilo. Eu cheguei a trabalhar com ele como fisiologista uma época. Ele tinha sido jogador de futebol e migrou para o triatlo. Então ele tem uma corrida muito forte, um pedal é uma corrida assim bem forte. Então dá para esperar, especialmente esse pedal corrida dele aqui, um destaque grande. E que a gente não tem certeza se vai largar ou não, que é o Luiz Oddi, né? Ele atleta. falou que ele quebrou Ele quebrou o dedinho. o dedinho. Bateu o dedinho no rolo. Essa é uma notícia quente. Todinho não vai largar porque quebrou o... Então, quebrou, eu não sei, né? Não dá pra gente saber, mas ele falou que não vai, mas isso, né? Largar com o pé, com o dedinho quebrado, não dá. Já largar assim, né, com o dedinho... Porque às vezes acontece na prova, não? Já aconteceu com alguns atletas de enroscar, até na própria boia. Já vi muito isso, assim, enrosca na corda, desloca ali, mas na prova você tá quente, você nem sente tanto assim. Agora, já tá com o dedo quebrado e aí começar a prova complica, né? Ano passado, no Ironman do Equador, o Todd venceu a prova, né? Ele tomou um chute na natação e ficou com a dor o tempo todo. Trincou a costela dele. Nossa, ele correu com a costela trincada. E depois, na semana seguinte, ele largou o Ironman Vitória, lá na Espanha. A costela, o Todd é maluco, cara. Mas... Pra quem não sabe, o Gerson é treinador do Todd, tá? E ele largou no Ironman, obviamente, assim, ele tava muito bem, mas largou no Ironman já com dor. Aí não tem jeito. Já não tem condição de então, é isso, né? Se acontece alguma coisa no calor da prova, o atleta tá acostumado a aguentar dor, às vezes ali adrenalina, mistura tudo, não sente tanto, mas já ir pra prova com o dedinho quebrado já é mais complicado. Sim. E aí a gente, né, acha que ele pelo menos falou que não vai largar. Mas é um grande atleta, é um atleta da mesma fase do Todd ali, do mesmo grupo, né, que começou junto com o Manóquio, tá evoluindo, treinando bem. É um atleta muito bom, você também acompanhou ele. Sim, sim. E você quer arriscar um top 3 feminino e masculino? Nossa, difícil. Bom, do masculino, eu acho que a gente nem tem que falar muito da dinâmica da prova, porque tá muito aberto. Provavelmente esse grupo na frente na água, mas todos ali estão acostumados a pegar esteira, então provavelmente, eu não sei se, eu nem arrisco falar se vai ter um grupo na frente, atrás, talvez sobrem alguns atletas, é isso que eu acho que vai acontecer, que não nadam tão bem, mas ali vai ficar, eu nem arriscaria, porque vai ser tudo misturado, um bololô. Eu acredito que pode dar um bloco ali de pelo menos uns 10 atletas. Uns 10 atletas, é isso que eu tô imaginando. Mas assim, não, é difícil saber porque largou, quem encaixa na esteira de quem vai se marcar ali na largada da natação. Então, normalmente, essa análise que a gente tá fazendo, todos os atletas já se conhecem e sabem com quem eles vão nadar no pé de quem vai puxar, porque a gente não tem nenhum que desponte tanto. Um nadador que a gente fala, não, esse aqui vai abrir e vai sair na frente. Tá todo mundo ali na mesma condição, e o pedal a mesma coisa, e a corrida a mesma coisa. Sim. Então, a gente vai ter uma prova muito dinâmica. Vai ser o que vai acontecer na hora ali. Todo mundo que largou tem chance, né? Não é uma prova que a gente fala, né? Tem um atleta primeiro do ranking que vai despontar. A nossa incógnita é a performance do Miguel. Do Miguel, né? Mas não é, como você disse, não é uma performance que ele vai nadar na frente, pedalar na frente e correr na frente. Acho que isso não vai acontecer. Mas pelo grupo que tá ali, né? Tem 10, pelo menos aqui,
eu tô chutando alto, mas pelo menos uns 10 atletas que têm condição de vencer essa prova. Sim, Né? sim. Ou tá entre os top 3. É isso aí. Então, realmente difícil a gente falar, é isso aqui, né? E aí, uma coisa importante também falar, que não vale vácuo, né? São 12 metros de distância, mas essa distância já é uma coisa que te coloca na briga para os atletas ali. A gente fala grupo, mas é porque é muito diferente você pedalar sozinho e pedalar que você tá vendo que tem 5 atletas na sua frente, ou você tá no meio ali dos atletas. Então, esse ritmo também é importante. Sim, porque você tem a quem marcar, né? Então, você tá mirando ali. Você tá mirando alguém, não vou sair daqui, não posso sair daqui, não posso perder o contato visual, né? Então, bem lembrado, né? Um atleta no vácuo, ele pode diminuir o gasto energético dele de mais ou menos uns 30%. Nossa. E nesse nível que a gente tá vendo, é uma diferença absurda. E aí, os 12 metros, tem um estudo com moto, tá? Não é com bike. Mas os 12 metros ainda gera ali um pouquinho ali, talvez uns 3% mais ou menos, né? Que faz diferença. Que faz diferença. Além... Pode fazer diferença. Além desse contato. Para mim sempre foi o fato de você estar ali na prova. Não, tô aqui, saí bem da água, agora eu tenho que ficar aqui. Esse foi o meu pensamento. É aqui que eu tenho que ficar, não posso perder. Não sei se o pessoal talvez não lembre, né? Mas a Bruna já foi escolhida melhor pedal do Brasil. É verdade. Né? E o que você acha desse pedal lá de Brasília, Bruna? Você competiu lá e... É um pedal que engana, porque todo mundo fala plano, tal. Mas ele vai, que a gente fala, vai minando, né? Então você vai fazendo força numa subida para manter ali a velocidade. E aí pensar muito nisso, né? Uma subida eu vou acelerar, não vou manter a velocidade, vou ficar aqui na potência. Então entender, eu sempre falei, quantos fósforos você tem para queimar? E quando você vai queimar esses fósforos, aí tem que decidir. Mas é um percurso que desgasta. É um percurso... Eu sempre senti que desgastou mais do que Floripa, por exemplo. É um pedal que ele, por essas mudanças de ritmo constantes, claro que os atletas com certeza estão treinados para isso. Mas é diferente, você vai sentindo a perna cada vez vai travando mais ali. Mas é um pedal muito legal, se passa super rápido, é bonito. Teve uma foto minha que o Vaguinho fez lá, que foi capa de uma revista. Revista gringa, né? Foi, Triathlete. Chique, ó. Chique. Só que mora na Bélgica é muito mais chique. Eu tenho essa revista lá. Eu vou pegar até a foto. Carinha de 15 anos eu tinha. Tudo bem, não vamos comentar essa parte. Eu acho que é isso. Falamos de todo mundo. Pensar, a prova tá super aberta nessa dinâmica, vai ser muito legal de assistir, reforço de novo, porque a gente tá super empolgado em ver uma prova dessa no Brasil. Há muito tempo que a gente não via essa disputa em prova longa. A gente teve aqui etapas da World Cup em Brasília, que a gente conseguiu acompanhar atletas de elite competindo e vendo como é essa dinâmica. Mas prova de Ironman, a gente faz tempo que não vê, porque até a gente só tinha o Ironman Floripa com profissionais, e o ano passado foi uma prova bem vazia, então vai ser uma dinâmica muito interessante para acompanhar. Muito interessante, né? E aqui eu tô vendo a previsão aqui, obviamente, mas parece que não vai estar tão quente, né? E aí... Isso ajuda a performance. Ajuda quem não gosta do calor, né? Mas a previsão aqui que vai estar úmido, então quem sofre com umidade vai sofrer. Então isso mexe também na dinâmica da prova, né? O clima, não só os atletas lá dentro, mas o clima mexe muito no que está acontecendo, na tolerância das pessoas ao esforço. Então tem pessoa, quando está um pouco mais quente, mais úmido, tem pessoa que aquece mais e não consegue se resfriar, né? Então isso ferve o motor mais cedo. E aí é esse entendimento que o atleta tem que ter para na hora da prova, ali na disputa,
vou arriscar, não vou. Se eu segurar, eu não vou quebrar. E aí eu posso passar alguém que quebrou. Porque é isso que acontece. A dinâmica da prova, como é o tempo todo a competição, quem vai quebrando vai ficando para trás. Então, é normalmente isso. E aí, às vezes, a pessoa arrisca muito mais do que ela poderia e não está acostumada com aquele esforço, quebra. Nessa quebrada já vem... Exato. Eu acho assim que a gente deve ter um bloco grande saindo da natação feminina, né? Ali as primeiras 5, depois as outras 9 atletas, 8, 9 atletas. No masculino, um bloco maior saindo junto e um bloco menor saindo para trás. E aí no pedal já, como você comentou, né? Sobe e desce, essa queimada de fósforo aí vai dividir. Vai no resta um, né? Vamos brincar, vamos ver eles brincando de resta um lá. Pra gente assistir é legal, né? Pra eles estão lá sofrendo. Agora eu tô tranquila, eu fico lá no ar-condicionado, falando. Eu só espero que quando restar um seja o Toad. Você tinha que falar, é óbvio, o treinador do Toad tem que falar. Nossa torcida é pelos brasileiros, não posso falar. Eu também Preferências torço pra aqui. Ter 3 brasileiras na primeira, segunda, terceira. Que os gringos fiquem para trás. E a gente tem atletas talentosos, né? Então, que a gente prova no Brasil que seja brasileiro não pode. Tanto no feminino quanto no Nossa, masculino. muito. É isso que a gente quer. Quer arriscar agora? Toad. Top 3 masculino, vai. Vou falar 3 atletas sem colocação. Sem colocação? Sem colocação. Aí facilitou, hein? Não, porque é difícil, né? Mas eu vou arriscar Toad, Reinaldo e Miguel. Vou arriscar esses 3 nomes, tá? E no feminino, eu vou arriscar, olha, Pamela Jennifer, tá? Pamela Jennifer. E acho que a Rachel Olson. Tá, vou começar pelo feminino. Não sei se a Pamela vai, mas se ela for ela, Jennifer. E eu acho que a Pietra tem chance. Forte. Daí entre as 3. Que eu pensei também. E no masculino, Miguel. Aí pegou, hein? O masculino tá muito difícil pra mim. Nossa, o masculino tá... A gente tem esse espanhol, né? Que corre bem. Demais. O Reinaldo... Tem o Tacone, que corre bem. A gente tem o Federico Scarabino, que corre bem. Então, assim... No masculino vai ser difícil. Eu prefiro não opinar, porque vai ser feio. Eu vou perder bonito. Não, mas a gente tá aqui também. Não, vamos brincar então. Miguel, eu acho que o Colucci, se ele fizer uma prova boa, difícil dele não estar no top 3. E aí, eu vou no Danilo Pimentel, que eu acho que ele vai surpreender aí. Como eu disse, ele é um cara perigoso. Ele é perigoso. Aí entra Paulo Maciel, os meninos de Brasília, enfim, tudo que a gente já falou aqui. Sim. Mas vai ter até uma enquete nesse episódio pra galera comentar aqui. Vamos ver quem vai ganhar o boné do Estema. Fiquem ligados. Né? Tem que ter. Tem que ferventar o negócio. Tem que acertar o masculino e o feminino. Acertar o masculino e o feminino. Você tá dificultando as coisas, hein? E o tempo ainda. Nossa senhora. Então, ninguém vai ganhar isso. Vai ganhar não, quem chegar mais perto. Tá certo. Às vezes só o tempo, pra não falar nome, porque tá muito aberto essa prova. Não. É uma prova sub 3 horas e 50 no masculino. Isso que eu ia perguntar. O que você acha de projeção de tempo? Eu acho que é uma prova sub 3 horas e 50 no masculino e muito perto de 4 horas, uma sub 4 horas no feminino. Nossa. Vai ser pancada. Muito bom! Esquentamos os motores, todos preparados para assistir. Esse episódio está saindo quinta-feira, a prova é domingo, então fiquem ligados, a gente vai estar lá a partir... Você está vendo o episódio na quinta, sexta, sábado, nós estamos lá entrevistando os atletas, mostrando o que está acontecendo. Então, você que está entrando nesse mundo do triatlon, quer conhecer, quer acompanhar, tem alguém que vai competir, quer acompanhar esses atletas, também aproveita, começa a seguir esses atletas profissionais. Agradecer de novo o Vinhal, o Instituto Arjon, por trazer de novo os profissionais nesse cenário, que era uma coisa que a gente estava precisando muito, e a gente viu o que vai acontecer na prova, então é muito importante ressaltar isso. E vamos para a prova, vamos ver o que vai acontecer.
Eu vou agora agradecer os patrocinadores. Então, estaremos com a Kingston lá sempre, armazenando tudo que a gente faz, desde podcast, a transmissão. Então, a gente precisa ter um armazenamento de qualidade. A gente conta com a Kingston, com a gente. A gente tem um cupom da Centauro, que em algum momento desse podcast apareceu. Então, você tem um desconto para comprar coisas que você precisa para o esporte. A gente tem a 4, que também tá com a gente aqui nos podcasts, nas transmissões. E tem desconto em seguro viagem e seguro de bike. Então, tem desconto muito bom, que vai aparecer também em algum momento desse podcast. E temos a Z2, que também está com a gente em todas as transmissões. E é patrocinadora de muitos atletas que estão nesse cenário dos atletas profissionais. É isso, Gerson. Muito obrigada pela sua presença e luz. Quem não sabe, o Gerson também foi meu treinador. Já treinou um monte de gente aí, ó. Eu fui a primeira. Ele testou tudo em mim para depois fazer em todo mundo. Dando certo. Mais uma parte. Ó, que ano? 2007. 7, 8 e 9. 7, 8 e 9. Bruna bicampeã brasileira, triatlo olímpico, categoria 20 a 24. Vice-campeã sul-americana. Em La Paz. La Paz, categoria 20 a 24. Né? Campeã do Sesc Caiobá, na 20 a 24. Ele foi o responsável por me colocar no esporte, começar a entender o que era isso. Acompanhava nas provas, foi muito legal. Sou sempre grata, saiba disso. Você sabe, né? Mas não custa falar. Muito obrigada. Alguma consideração? Fala suas redes sociais, o que você faz, é legal. Então, eu trabalho como fisiologista do esporte, né? Então, atendo atletas de várias assessorias do Brasil inteiro como fisiologista, fazendo testes aqui em São Paulo, né? Teste de VO2, lactato. O teste do suor também? O teste do suor, o teste genético, né? A gente está com legal. um teste genético bem interessante, que tem dado resultados, assim, muito, muito bacanas. Hoje também a gente está com a Universidade do Endurance, que é um hub de conhecimento para profissionais do esporte, para atletas e para pesquisadores. Então, a gente está linkando pesquisadores com treinadores, com médicos, com nutricionistas e com os atletas. Estamos fazendo aulas com esses pesquisadores e a gente vai começar também, dentro da Universidade do Endurance, a fazer parcerias com pesquisa. Legal. Então, a gente está criando alguns projetos com algumas universidades do Brasil, então a Unifesp, a USP, a Federal Juiz de Fora, a Federal do Espírito Santo, a Unicamp, com vários professores para que a gente possa colaborar em pesquisas para que o esporte de endurance cresça. Essa é uma dor sua, né? O Gerson sempre foi da área acadêmica. Pode deixar isso morrer, né? E a gente tem que ajudar. Hoje estou ali no dia a dia, não estou mais na universidade, mas continuo fazendo banca, ajudando em orientação, tudo mais. Então, a Universidade do Endurance vem muito com isso, né? Legal. Então, eu fico entre o laboratório, né, com o Gerson, o trabalho com os atletas profissionais aí com o Fernando Toldi, a Clara Carvalho, né? E aí estou fazendo uma experiência inicial agora com a Bia Neres. Então, um mês, a gente tem conversado aqui algumas coisas. E com alguns outros atletas amadores também que se destacam, né? Vencemos até o Ironman ano passado. Tô 2, sabendo. né, na realidade. Um amador e um pro. É isso aí. Muito legal, é isso. Muito Obrigado bom. pelo convite. E o Instagram vai estar aí? É Gerson? gersonleite.phd e endurance.universidade. Legal. Estamos nos dois. É isso. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado. E, galera, estaremos lá. Acompanhem domingo. Manda lá os comentários. Durante a transmissão também fica aberto lá para vocês comentarem, perguntarem. Se quiserem me mandar também na hora ali, eu tô sempre com o celular. A gente vai estar na transmissão. Primeiro 70.3 do ano, todo mundo ansioso. Vai ser uma prova muito legal. Espero vocês lá. Esse foi mais um Sistema Performance. Valeu!